Bom, pessoal, estamos aqui de volta para a nossa aula aqui, né, da prática de pregação 2, tá certo? A gente volta então aqui para a nossa videoaula, só esse resumão que a gente está fazendo do que é que você pode esperar encontrar nas aulas, né? Você tem um guia e até expectativa, saber o que é que você pode esperar. A gente está na aula 3, então agora... a partir dessa aula então em diante, né, a partir da aula 4 em diante, então você começa a preparar o seu próprio sermão, você já começa a estudar a sua perícope. Então, se você não tem a sua perícope ainda, por favor, vá lá no fórum lá da aula 1, você já deveria ter recebido a sua perícope para você começar a trabalhar, né? Tá certo? Então vamos lá, sem perder tempo aqui, vamos dar uma olhada aqui na aula número 3, certo? Então aqui na aula número 3, o que você vai perceber é que mais uma vez a gente tem aqui a velha revisãozinha, né, do que a gente viu na aula passada. Lembrando aqui para você para ter cuidado mais uma vez com o sermão rabínico, né? Cuidado aí para não se sentar no banco dos fariseus, né? Tem muita gente que senta no banco dos fariseus, né, só vendo ali o moralismo, o legalismo na narrativa, e como cristãos nós temos que ter uma leitura cristã do Antigo Testamento, né? À luz do Novo Testamento. E aqui eu faço uma breve revisão lá daquelas 4 ferramentas, né? Para encontrar Cristo na narrativa, tá certo? Bom, a aula 3 propriamente dita é mais ou menos a fabricação de um sermão numa narrativa. Então eu apresento aqui para você um estudo de caso em Êxodo 32, de 1 a 10, que é a famosa, né, narrativa do bezerro de ouro. Nessa aula então aqui a gente vai dar uma olhadinha no texto. Coloco o texto para você aqui em 4 traduções diferentes para você ler essas traduções, né? Você já começar a se familiarizar com o sermão. E aí nesse estudo de caso, o que eu tento colocar aqui para você seria um passo a passo para você fazer as suas notas de estudo, tá certo? Como se você estivesse mesmo fazendo ali as suas anotações, para das suas anotações você criar o seu esboço. Qual seria o primeiro passo, então, nessas anotações? O primeiro passo seria você começar a estudar a divisão do texto, né? Obviamente, aqui o primeiro passo seria a escolha da perícope, mas eu já dei para você, né? Os versos de 1 a 10, estou aqui explicando, né? Foram escolhidos porque juntos eles formam uma unidade literária, né? Mas aí, como eu já estou dando a perícope para você, e lá de prática de pregação... lá de exposição bíblica oral, você já sabe que você tem que, dentro do capítulo, né, dentro da estrutura do capítulo bíblico, você tem que encontrar ali a sua perícope, que é uma unidade literária completa, né, uma unidade que tenha um pensamento completo e você possa então desenvolvê-lo. O segundo passo seria então fazer as observações preliminares, né? Depois de você ler as traduções, você começa já a fazer as primeiras anotações de coisas que você percebe, né? Se você está trabalhando no hebraico, e aí vem o requerimento, né, da aula 5 de você começar a trabalhar na sua própria tradução, acho que na aula 4, aliás, você então vai trabalhar com as 4 traduções já disponíveis, né? As que eu sugiro você ler, a Almeida 21, a ARA, a ARC e a nova versão transformadora. E você lê esse material e compara já com a sua própria tradução e vê ali as discrepâncias, vê ali as diferenças e já começa a fazer as suas primeiras observações, as suas primeiras anotações. O próprio texto, né, à medida que você vai caminhando no próprio texto, em termos interpretativos, você também já começa a fazer essas suas observações preliminares, que já vai dando uma direção para você de como vai ser a divisão da perícope, de qual vai ser o assunto central da perícope, que na verdade é o próximo passo, né? Então, depois de você fazer algumas breves notas, né? Eu fiz algumas notas aqui nos versículos de 2 a 4, versículos de 2 a 6, já tendo uma ideia de como é que o texto vai se dividindo. Chega então a hora de você fazer a divisão da sua perícope, né? Você faz lá a sua divisão da perícope, de maneira que você começa a estruturar já o seu esboço, né? Você já começa a dar uma estrutura de esboço, né? Quantos pontos o sermão vai ter, e aí você já sabe. O sermão vai ter quantos pontos o texto mandar. Então aqui a fidelidade textual entra pesado, né? Então aqui, uma das maneiras, né, como a gente já viu, para
dividir as perícopes é você observar as cenas, as diferentes cenas que você encontra naquela narrativa. Né? Então aqui a primeira cena que eu percebi nessa narrativa seria aí os versículos de 1 a 6. Então você tem a incredulidade do povo, você tem a insubmissão do povo. E ao que parece, né, à luz da narrativa, essas aí são passos para eles caírem no pecado da idolatria, né, de fazer aquele bezerro de ouro. Eles começam aí com esses passinhos de bebês até caírem realmente no pecado e receberem a ira de Deus sobre eles. Então tem aí os versos de 1 a 6, né, essas divisões. Versos aí de 7 a 10, tem a resposta de Deus para essas fábricas. Né? Então, que já dá aqui, como você já tem a sua divisão natural da perícope, você já começa então a ter uma ideia de qual é o assunto central da perícope. Né? E o assunto central da perícope vai ser exatamente a sua proposição principal. Né? A proposição principal é o parafuso do pregador. Né? É a flecha, a lança do pregador. Então, é o que você vai parafusar na cabeça do ouvinte. E aqui a proposição principal que eu sugiro, né, para essa perícope enquanto nos apressamos a abandonar o Senhor, Ele é cheio de misericórdia, sempre fiel à sua aliança. Então tem aí o reflexo dos versículos de 1 a 6, o pessoal se apressando para cair na idolatria, e tem os versículos de 7 a 10, que é a misericórdia de Deus sendo revelada ali na proposta que ele faz a Moisés. Dependendo de onde você vai pregar, dependendo de onde você vai pastorear, sempre é muito comum nos boletins ter um título para o sermão. Né? Então, se você tiver num cenário semelhante a esse, aqui seria já o momento de você pensar num título do sermão. Por quê? Porque você já sabe qual é o assunto central do texto e você já começa aí a formular a sua proposição principal. Como nós já vimos, né, nos cursos anteriores, já com a proposição principal, você já pode fazer a sua introdução e a sua conclusão. Né? E aqui eu coloco mais ou menos as ideias que eu utilizei para a minha introdução e para a minha conclusão, né? Conforme eu extraí lá do texto o seu assunto central. Né? E aqui eu pego a ideia de doenças fatais que matam rapidamente e doenças que matam lentamente, né? Que são... Aí eu coloco como piores do que as que matam de maneira fulminante, de maneira rápida. E eu depois, na transição da situação geral para a situação específica, eu falo a respeito de como a idolatria, então, se apresenta como uma doença lenta. Ela tem passos a seguir. E, obviamente, se é uma doença que vai matar você, a necessidade já está de cara, né? Você não quer morrer. Então fica bem claro aí que o ouvinte precisa escutar esse sermão para que ele não morra de idolatria, tá certo? E é exatamente nesse sentido que eu vou concluir o sermão, né? Fazendo a ideia do círculo perfeito, voltando para a mesma ideia da doença. Então não morra de repente, sonde agora o seu coração. Você está envolvido em idolatria? Por aí vai. Né? Bom, depois que você tem então já o seu esqueleto, você já começa agora a fazer as suas notas mais profundas, que no caso vai se transformar no material da sua exposição. E é o que você vai encontrar aqui. Né? A partir desse período aqui, eu vou fazendo notas mais robustas no que diz respeito às divisões naturais do texto, né? Que nós encontramos nos textos. Então, você vai ter aqui notas no verso 1, depois aqui notas nos versos de 2 a 4, depois notas nos versos de 5 a 6 e por aí vai. Então você vai ter aqui todas as notas aqui disponibilizadas para você ver como é que é essa construção das notas de estudo e, obviamente, do seu esboço do sermão. Né? Depois, depois que você fizer todas essas notas, você vai estar completamente habilitado para escrever o seu manuscrito, com todas as informações que você tem aqui, entretanto, colocando de forma escrita a linguagem falada. Né? E por último, eu coloco aqui para você, passando depois de todas as notas, eu coloco aqui para você o esboço do sermão. Como é que esse esboço se apresentaria numa página só. Né? Então lembre-se que o nosso padrão é o esboço de uma página só, Times New Roman número 12, né? E é só isso que você pode levar para o púlpito, apesar de você produzir também um manuscrito completo nesse curso. Né? Depois, na sua prática
cotidiana do ministério, você não necessariamente precisa fazer o esboço. Então aqui eu coloco o esboço do sermão, mas eu vou colocar um outro artigo, um outro arquivo. Não ficou muito bom aqui, porque não dá para você realmente perceber que esse conteúdo ocupa uma página, tá certo? Mas eu vou adicionar lá na aula 3 mais um arquivo que tenha todo o esboço de maneira que você perceba, ok, tudo encaixou numa página só. Então, depois desse estudo de caso, você realmente já vai estar habilitado para pregar em narrativas. Você já tem aí um conhecimento básico, um conhecimento inicial para trabalhar o seu sermão em narrativas. Eu espero que essa aula seja, né, útil para você. E aí tem os exercícios. Né? Os exercícios dessa aula aqui, talvez eu tenha sido um pouquinho exigente, mas observe que a partir da aula 4 você vai estar só no refresco. Né? Você vai estar só trabalhando no seu sermão. E obviamente, à medida que você começar a trabalhar no seu sermão, lembre-se, trabalhe nas línguas originais, consulte o hebraico original, trabalhe com várias traduções, mas não se esqueça de consultar um bom comentário, né? Para que o seu texto ali seja, o seu sermão seja enriquecido. Então consulte um bom comentário no livro que você vai pregar. Agora só consulte na última fase do sermão, né? Lembre-se que a última fase da confecção do sermão é a leitura do comentário, para que você não fique aleijado, né? Homileticamente, né? Dependendo sempre de comentários para fazer o seu sermão. Então é a última parte. Então aqui nos exercícios você vai ter a leitura do capítulo 10 do Goldsworthy, né? Aqui, ó, Goldsworthy, o Pregando Toda a Bíblia como Escritura Cristã. Esse capítulo 10 é sobre Cristo nas narrativas, né? Pregando as narrativas como escritura cristã. Então é fundamental para você aprender isso aí e adquirir, né, esse material. Lembre-se que o Greidanos e o Goldsworthy são literaturas obrigatórias, tanto para prática de pregação 1 como para prática de pregação 2. Então, você não está perdendo nada, né? Se você não fez prática de pregação ainda, você vai fazer e você vai reutilizar o livro. E se você já fez, o livro teoricamente, você já tem. Bom, então seguindo aquela nossa lógica, né, de que a gente aprende sermão expositivo mais sendo exposto a ele do que necessariamente lendo material doutrinário, né, lendo material instrutivo. Então eu coloco aqui para você comparar o sermão de Êxodo 32, 1 a 10. Né? Então, a mesma perícope que você teve nas notas ali expostas, agora você vai ter o áudio para você escutar como é que aquelas notas são distribuídas, como é que aquela nota aparece, vira material homilético, né? Com as aplicações, com tudo mais. Então você vai clicar aqui, né, e vai abrir lá o sermão, avalie o sermão então de acordo com o formulário de avaliação que você já tem. Né? Identifique novamente os princípios de interpretação narrativa e identifique novamente como foi que o autor, né, o pregador, encontrou Cristo naquele texto. Na medida que você for escutar esse sermão, você obviamente fará muito bem em ter o esboço com você, para você acompanhar ali o desenvolvimento então do esboço, né? Como é que o esboço pode ser utilizado. E por último, você tem mais um outro sermão para você escutar, que aí não vai ser completamente fora, né, dessa narrativa aqui que a gente trabalhou de Êxodo. Então você vai escutar um outro sermão, novamente você vai utilizar o formulário de avaliação e fazer as análises de interpretação e de teologia bíblica de Cristo ali presente no sermão. Tá legal? Então Deus abençoe você aí nos seus esforços. Lembre-se, a partir então da próxima aula, aula 4, você já começa a trabalhar no seu próprio sermão. Né? Então que Deus abençoe seus esforços. Precisando entrar em contato, mande mensagem no fórum ou me mande um e-mail. Entre em contato comigo pelo Messenger do Facebook, eu respondo com muita rapidez. Tá bom? E estou no aguardo aí então do material de vocês. Forte abraço, Deus abençoe e vamos continuar aqui.